Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Meu nome é Tatiana Smolerenko, eu sou naturopata, osteopata, e hoje eu vou falar sobre hérnias discais. Este tema interessa, acho que a muitas pessoas, porque alguma vez na vida, a maioria das pessoas encontra-se com este problema. E muitas pessoas pensam que sempre hérnia discal explica aquela dor lombar, aquela dor prolongada e chata. E se eu respondo que não, muitas vezes pessoas com hérnia discal não têm nenhum dores. E hérnia discal não ser verdadeira causa de sua dor. Parece um bocadinho estranho, mas eu vou explicar. Imagina que duas pessoas fazem a mesma ressonância magnética. E estas duas pessoas, ambas, apresentam exatamente a mesma protrusão ou hérnia discal. No entanto, uma vive sem qualquer dor e outra nem consegue levantar-se de cama. Você vai pensar, como é que isso é possível? Mas dor é muito mais complexa do que aquele que aparece no exame. Nosso corpo é muito interessante e muito complexo. Na minha prática, osteopatia sistêmica, aprendi que o corpo conta sua história. O corpo sempre tem uma história de contar. Muitas histórias gravadas no nosso corpo. E o corpo sabe falar através de postura, movimento, através daquelas dores. E muitas vezes o local onde sentimos dor não é o local onde o problema começou. Na maioria prática minha, aprendi que o corpo é muito inteligente e dor pode resultar de combinação de vários fatores. Entre estes fatores, sobrecarga muscular, restrições de mobilidade, também alterações posturais, movimentos repetitivos, sedentarismo, excesso de esforço físico, porque o corpo tem seus limites de esforço físico. Também que agora pouco pessoas faladas e pouco acredita que isso pode ser resultado de dor é sono insuficiente. A que horas você deita a dormir? Sabe que sempre tem de deitar dormir antes de meia-noite, porque uma hora dormir antes de meia-noite significa, pela sua capacidade e aquela parte da recuperação para o corpo, corresponde 2 horas dormir depois de meia-noite. Então, uma hora dormir antes de meia-noite vale 2 horas dormir depois de meia-noite. Todos estes fatores podem influenciar a forma como o organismo responde e como o sistema nervoso interpreta a dor. Mas existe um outro aspecto que também considero importante. Na perspectiva holística, na perspectiva osteopatia sistêmica e de outras abordagens de medicina integrativa, o corpo e a mente funcionam como um único sistema. Sabemos que situações de estresse prolongado, conflitos emocionais, traumas psicológicos
ou emoções. Repara, emoções que não forem devidamente processadas. Emoções têm que ser processadas, trabalhadas, têm que ser resolvidas. Se estas emoções ficam negadas, se elas estão escondidas no subconsciente, como nós falamos em sombras, e depois ela está a governar nossa vida, estas emoções podem refletir-se no corpo através de alterações de respiração. Observe como você está a respirar. Aumento de tensão muscular. Você tem que saber entender a linguagem do seu corpo. Observe o seu corpo. Você tem que sentar e pensar onde eu estou a sentir tensão no corpo. E começa a observar a partir do topo da cabeça até pontas dos pés. Por isso, observando o corpo, observando a respiração, você também pode observar, olhar espelho, observar mudanças de vossa postura. E, na realidade, quanto tempo você dá atenção de sua saúde por dia? Quanto tempo por dia você está a observar sua saúde? Não é só dores, é mesmo o corpo, a linguagem do corpo. Como eu estou a sentir agora? O que meu corpo quer me dizer? Onde eu tenho restrições? Onde eu tenho tensão? Tensão muscular, desconforto? E se estas mudanças, alterações no corpo está a permanecer durante muito tempo, ao longo do tempo, mudanças de postura, padrões de adaptação, que nosso corpo é corpo adaptável, nosso corpo começa a adaptar-se. E isso deixa de ser temporários e passam a fazer parte da forma como a pessoa vive e movimenta-se. Isso já começa a ficar estilo de vossa vida. E você vive com estes traumas, com estas tensões no corpo, com esses bloqueios emocionais. Segundo esta abordagem, existe também uma estrutura muito importante no corpo, que agora é falado muito, é a fáscia. A fáscia é um tecido conjuntivo que envolve ligação entre todos os músculos e também do sistema nervoso. Fáscia, para mim, é um tecido que está a fazer ligação intermédia entre nosso corpo físico e nosso corpo bioenergético. A fáscia envolve todas as estruturas do corpo e desempenha um papel importante na comunicação de diferentes sistemas do organismo. Alguns investigadores da área de fáscia, que agora está criados muitos institutos de fáscia, agora está falando muito de fáscia. Alguns investigadores da área de fáscia e de medicina integrativa consideram que alterações prolongadas de tensão miofascial podem estar associadas à manutenção de padrões de dor e de compreensão corporal. Você sabe que fáscia, ela gosta de movimento. Se você está 90 minutos permanecer à frente do computador sem movimento, você vai ter um bloqueio de fáscia. Por isso, bloqueios, quando nós falamos bloqueios no corpo, eles não é sempre bloqueios, como habituado a falar, bloqueios emocionais. Não, pode ser mesmo bloqueios estruturais e físicos. Falta de movimento. Nosso corpo precisa de movimento para fazer a aspiração celular. Quando estas adaptações permanecem durante anos, o corpo procura sobreviver da melhor forma possível. No entanto, esta adaptação, muitas vezes, está a criar sobrecargas em determinadas regiões, alterando a distribuição de força sobre a coluna vertebral e sobre discos intervertebrais. E por isso, segundo a perspectiva de osteopatia sistêmica, esta poderá ser uma das razões pelas quais algumas pessoas desenvolvem hérnias discais, protrusões
E sempre, conjunto com estes fatores, como idade e predisposição também genética, claro, hábitos de vida, eh, e as exigências também físicas dia do dia, que nós também não temos todos mesmo estilo de vida, estilo de ocupação de vida, não é? Não temos todos a mesma profissão. Na osteopatia sistémica, nós procuramos entender, compreender todos estes aspectos. Além das técnicas manuais, nós também utilizamos ferramentas complementares como psicoterapia holística, psicossíntese, técnicas de consciencialização corporal e até, quando indicado, hipnose. Sim, na osteopatia utilizamos hipnose. Osteopatia e psicoterapia têm muito pontos comuns e estão muito interligados. Por isso, muito importante também que os osteopatas dominam técnicas psicoterapêuticas. Trance meditativo, muito utilizado na psicoterapia, e isso logo reflete no nosso corpo. O objetivo não é procurar doenças escondidas. O objetivo é ajudar a pessoa a reconhecer padrões físicos e emocionais que possam estar contribuir para a manutenção da dor e impedir o organismo de recuperar seu equilíbrio natural, seu equilíbrio bioenergético. Eu costumo falar que todas as doenças, a origem de todas as doenças, equilíbrios bioenergéticos, e claro, vamos dizer que estes equilíbrios bioenergéticos resultam de desequilíbrios, de desequilíbrios do nossa maneira de ver o mundo. Vamos dizer espiritualidade também sempre. Sempre na origem, nossa espiritualidade, nossa essência, a forma como nós agimos, reagimos, como nós entendemos o mundo e tudo que acontece na nossa vida. E depois tudo isso reflete na nossa face, no nosso corpo, na nossa postura, na forma como nós sentimos nossas emoções. Eh, Segundo a abordagem osteopática, alguns pacientes podem ainda apresentar fatores mecânicos, claro, importantes, como restrições de mobilidade de bacia, tensões de cadeias faciais, diminuição de suporte dos órgãos abdominais, também existe também a ptose de órgãos abdominais, viscerais, ou compensações desenvolvidas após de traumatismos antigos. Muitas pessoas têm traumas e alguma trauma já está esquecida, já passou os anos, e depois ela só começa a dar sinal que ela ainda existe, o corpo ainda está lembrado desse trauma, e entre mecanismos de adaptação, depois acontece que há algumas falhas, e o corpo não consegue sustentar isso tudo, e começa a manifestar dores. Estes fatores são avaliados individualmente e integrados na história clínica de cada pessoa. E precisamente por isso que duas pessoas podem ter exatamente a mesma hérnia discal e viver realidades completamente diferentes. Uma tem dor e outra não tem. Há situações em que intervenção cirúrgica realmente é necessária, sim. Assim, e pode ser a melhor opção, até às vezes pode ser a melhor opção para a doente. Felizmente, estas situações são menos frequentes e avaliadas pela equipa médica responsável. Por isso, na minha prática clínica, observo frequentemente que quando conseguimos identificar e tratar conjunto de fatores físicos, funcionais e emocionais que influencia cada pessoa, muitos pacientes conseguem recuperar a mobilidade, sim. Diminui dor e significativamente está a melhorar a qualidade de vida. A osteopatia sistêmica não procura tratar apenas estrutura que dói. Por isso, muitas vezes a pessoa tem dor num sítio e nós estamos a tratar outro. A osteopatia sistêmica não procura tratar apenas estrutura de dor, procura compreender a pessoa como um todo. Porque a osteopatia é uma terapia holística e por isso nós olhamos para a dor
para essa disfunção como para um todo. Tudo tem sua origem. Porque muitas vezes dor apenas é a última mensagem do corpo que muito tempo tentar se adaptar-se. E talvez a pergunta mais importante não seja o que é dor, mas sim o que é que o seu corpo está a tentar dizer através de esta dor. Se este tema fez sentido para você, acompanhe este canal. Em cada vídeo, eu vou partilhar meu conhecimento, experiência clínica e uma visão integrativa de saúde para ajudar a compreender melhor o seu corpo e recuperar qualidade de vida. Muito obrigada por este bocadinho e espero encontrarmos em breve.